Antes da gente falar um pouquinho, deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Foi recente. Eu fiquei assustado, né? Já ando assustado, mas eu fiquei. Cada dia que vai passando, eu vou ficando mais assustado ainda, que é a questão que é uma das discussões que acontecem por conta dessa questão da recomposição de perdas inflacionárias, que foi uma matéria muito interessante feita pelo Cindy Leges, onde ele fala onde ele fala das perdas salariais. Até o Cindy Leges coloca o seguinte: mais de 1/3 do nosso salário derreteram e já acumulamos uma perda inflacionária de mais de 30%, afirma o presidente do Cindy Leges, que é o Alisson Souza, né? Meu amigo Alisson, que foi um dos organizadores do Pensa Brasil, que foi muito interessante, e ele fala sobre isso. Aí eu estou falando sobre uma situação que aconteceu recente, que eu fui no mercado para comprar só fruta. Fui comprar só fruta, não comprei nada, comprei fruta, banana, aliás, fruta e legume, banana, maçã, alho, e aí uma manteiga. Aí eu gastei quase R$100. E aí eu fiquei assustado, porque deram 3 bolsas e R$100. É lógico que eu já venho percebendo a inflação de outra forma, mas isso eu fiquei assustado porque eu achei que eu não ia gastar nem 30. Eu gastei R$100. E aí, para todo mundo que está nos assistindo, que essa é uma das grandes queixas que todo mundo faz sobre você não ter o salário, hoje você está... se você quiser pagar todas as suas contas, você não consegue. Se você paga todas as suas contas, você não come. Entende? E aí você está trocando. Se você quiser fazer compra, uma das contas você vai ter que deixar de pagar. Plano de saúde, que era uma realidade da maioria dos servidores há um tempo atrás, hoje já não é mais uma realidade. Então, essa questão da inflação, ela está ligada muito fortemente a essa questão que eu falei inicialmente aqui, que é a questão da recomposição das perdas inflacionárias, porque está ligado. Essa talvez seja a maior insatisfação que a sociedade brasileira tem com o atual governo. Já botar na conta da pandemia, não sei se dá para colocar mais, entendeu? Eu não vejo investimento do governo nesse sentido, e aí os servidores públicos que já amargam 7 anos sem nenhum tipo de recomposição salarial, avançam. Aí eu queria que a Fernanda colocasse até uma tabela, Fernanda, que está dentro desse governo mesmo. Coloca essa tabela só para a gente poder ilustrar isso que eu estou falando aqui, Fernanda, em termos de perdas. Conseguem ver? Aumenta só mais um pouquinho. A gente está falando de uma tabela que eu fiquei assustado com essa tabela aqui. Normalmente. Cesta básica, né? Presidente. É assim. Fala, doutora Thalita. Não, se me permite falar, é porque eu percebo isso muito no meu dia a dia com a minha filha de 3 anos. O leite que eu comprava para ela, né, desde que praticamente que ela tem 1 ano de idade, ela está com 3 agora. O leite que antigamente era por volta de R$30, hoje eu pago 60. Então eu tive um aumento de 100% no preço do leite dela. E além disso, o hortifruti, né, que a gente faz semanalmente, frutas para ela, antes era R$20 no máximo, e agora está em torno de R$90 a R$100. Seria o mínimo, né, que é tipo aquela feirinha da semana, e a gente está nesse patamar. Tudo subiu 100%. Né? Tudo subiu 100%. 100%. Eu estou falando assim porque quando a gente estava no auge da pandemia, vocês sabem disso, né? Todos vocês três. A gente optou aqui por não expor os funcionários, porque a gente abriu presencialmente. A gente foi trabalhar home office, mas a gente também abriu aqui a questão de trazer os funcionários para trabalhar aqui, porque a gente tinha demanda presencial. Só os advogados aqui não vieram, mas a doutora Thalita e o doutor Rian vinham sempre aqui. Então, a gente optou por fazer o almoço aqui para os funcionários. Então, a gente fazia o almoço para os funcionários não precisarem se expor nos restaurantes. A gente não conseguiu comportar
porque o preço dos alimentos estava, assim, a gente começou com um ritmo, foi aumentando o ritmo, o valor foi aumentando, e assim, a gente fazendo comida aqui, a gente entende que é mais barato, não foi mais barato, entendeu? Não foi mais O barato. aumento foi no gênero alimentício, foi terrível, né? A gente vê o óleo de soja 200%, mais de 200%. Quando a gente participou do Pensar Brasil, e uma das dinâmicas que foi muito colocada lá foi, de fato, uma das coisas que atrapalhou muito tudo, desde da questão da produção, é a falta de investimento federal. Né? Não é uma crítica ao governo federal. Eu até acreditei que, até pelas falas iniciais, que o governo investiria. Eu sempre volto naquela reunião de 20 de abril de 2020, onde o então ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, apresentou para o Brasil, ele falava sobre investimentos do governo em todos os setores, que não aconteceu. Quem ditou as regras da economia aí acabou sendo Paulo Guedes, que optou por contrair. Né? Pode retirar aí, Fernando. Era só para poder ilustrar, porque essa questão acaba sendo o norte da grande maioria das reclamações. Todo mundo que vem aqui no Sinfo, que faz uma fala, reclama da falta de poder de compra. Eu sempre acreditei, eu achei que esses 5% o governo discutiria logo na virada do ano, mas o governo não discutiu, a gente já está para metade do ano, e o presidente Bolsonaro fica naquela, não, vou dar, e aí ele vai, faz uma live e não volta, não faz, entendeu? E aí ameaça dizendo, pô, estou na dúvida se faço ou não faço. E aí quando ele começa a colocar Paulo Guedes para falar isso, me incomoda demais, porque quando o Paulo Guedes fala não querendo fazer. Nesse caso aqui, que me chamou a atenção dessa matéria, até para a gente encerrar um pouco esse assunto, é que a fala de Paulo Guedes, você pode... Bota de novo aí, Fernando. A foto dele com o Bolsonaro. Cadê? A foto dele com o Bolsonaro é interessante. Para fazer uma análise. Ele está desesperado dizendo, não, a única coisa que a gente pode fazer é só os 5%. Não mais do que isso, porque provavelmente Bolsonaro, já entendendo que essa questão inflacionária vai ser muito maior do que os 5%, já devem estar discutindo outros percentuais. E Paulo Guedes diz, o único reajuste possível ao funcionalismo é linear. Para todo mundo, que é uma vitória. E de 5%.